Hoje vamos falar de blindagem, levando a arte ao extremo na contagem regressiva até o tanque fora de série. Desde quando surgiu há menos de um século, nenhum artefato bélico tecnológico deixou seu rastro marcado na história como o tanque. Ele marcou presença em todos os grandes conflitos do século XX e XXI e não dá sinal de abandonar a arena. Mas quais são os maiores tanques? Para descobrir, entrevistamos alguns dos maiores especialistas do mundo em tanques. Entre eles, Tom Clancy, romancista de primeira, fã de tanques e observador militar. O negócio é matar gente e quebrar coisas. Não é esporte. Ninguém joga limpo. Bruce Dickinson, porta-voz do grupo Iron Maiden e motorista amador de tanque. Após dirigir 18 metros, você só quer parar em Berlim. E o bilionário colecionador de tanques Jack Littlefield. Tenho 220 veículos. 65 deles são tanques. E no outro extremo, os veteranos de guerra. Era como se divertir na lama. E os soldados. Bom, isso é amor. Agora sentem-se e preparem-se. Os 10 tanques fora de série e a tecnologia que os tornou poderosos. Todo mundo sabe como é um tanque. Parece um Sherman. Todo mundo sabe o que ele faz. O mesmo que um Sherman. O tanque fora de série na 10ª posição possui 33 toneladas e é reconhecido através do noticiário, dos gibis e dos filmes de Hollywood. Com certeza o tanque Sherman é um dos melhores tanques já feitos. O Sherman é o tanque que ganhou a Segunda Guerra para os aliados. No total, quase 50 mil Shermans foram feitos. E o programa reuniu um dos sobreviventes e 3 veteranos para quem o Sherman se tornou um lar durante a guerra. Porque durante a campanha dos aliados na Normandia, quando esses homens ainda eram adolescentes, eles confiaram suas vidas à tecnologia de ponta do Sherman. Não dirijo um desses há 60 anos, mas quero tentar. Sou Brian Carpenter. Já dirigi um tanque Sherman. E aí em cima? Tudo bem, Brian. E aí embaixo? Tudo bem. Sou Nubby Clark, fui artilheiro. Sou Sven Taut, comandei um desses tanques Sherman. Utilizado na campanha do Deserto Ocidental em 1942, o tanque americano M4 Sherman logo se tornou o tanque aliado onipresente. Os ingleses o tinham, assim como os canadenses, os franceses, os russos e os chineses. Ele atuava em todos os lugares. Ficamos impressionados com o tamanho, com a eficiência. Os canhões funcionavam muito bem. Excelente. O canhão em especial, 75 milímetros. Muito preciso e um projétil maior, ou seja, podíamos atirar em alvos maiores. Precisava ter um bom canhão e boa blindagem, mas o principal era a mobilidade. Tinha de transpor a retaguarda inimiga e explorar essa brecha. Era rápido e fácil de dirigir, quase tão bom quanto um carro moderno. Não é de admirar que o Sherman fosse guiado como um carro. Era feito pela poderosa indústria automotiva americana. O design do tanque Sherman se impôs por causa da produção. Os aliados achavam que tínhamos de fabricar o eixo, então eram produzidos pela Baldwin Locomotive Works, pela General Motors, pela Pacific Car and Foundry. Foram produzidos em grande quantidade. Para cada tanque alemão, os americanos entregavam cerca de 10 Shermans. O design do Sherman era o de um tanque universal para ser usado por um exército de cidadãos. Precisava ser dirigido por alguém que soubesse conduzir um trator ou guiar um caminhão. E ninguém era mais inexperiente que Brian Carpenter, um universitário antes de se tornar motorista de tanque. Havia 2 alavancas de direção entre os joelhos. Havia o pedal da embreagem e o do acelerador. E as alavancas de direção funcionavam como freio. O importante era a padronização. A única diferença estava nos motores. Este outro similar tinha um radiador de 9 cilindros refrigerado a ar, um motor de avião. Não achava que um motor Arrow fosse adequado a um veículo lento como um tanque. Mas tudo era reduzido. Em velocidade lenta, em primeira, ele só fazia 3 km por hora. Em velocidade máxima, na 5ª marcha, alcançava 35 km por hora.
Mas precisava estar numa estrada lisa e nivelada. Numa encosta, a situação mudava. O tanque Sherman oferecia algumas instalações domésticas inesperadas aos rapazes. Não havia lavanderia. Lavávamos a roupa e o único jeito de secá-la era no escapamento que havia atrás. Ficava perto do motor e a roupa secava depressa. Enquanto esperavam as meias secarem, que tal uma xícara de chá? Punhamos a chaleira para ferver sobre o escapamento. Mas o Sherman oferecia mais que exercício e improvisação. Todo o design do tanque foi cuidadosamente pensado. A filosofia americana era usar o tanque como arma de ataque da infantaria. Assim, a blindagem era adequada a um veículo com muita mobilidade. Mantinha o inimigo em movimento e não era lento como os outros tanques. Mas o embate entre os tanques era algo inevitável. E quando Sherman, que era modestamente blindado, chegou à Europa no final de 42, ele foi vítima de uma nova geração de poderosos tanques alemães, cujos comandantes logo avaliaram seu desempenho. Eu os vi pela primeira vez no fronte ocidental. Não era um páreo para nós. A blindagem fina era um alvo fácil. Era simples penetrá-la. A 1000 metros de distância, o tiro penetrava no tanque. Uma má notícia para o Sherman, mas isso era só a metade. Havia 530 litros de gasolina nos tanques e quando o tiro penetrava, tudo explodia. Por isso, os alemães os chamavam de fogões Tommy. Certo. Porque queimavam facilmente. Mas apesar de todos os defeitos, no fim, foi o design original do Sherman que se mostrou decisivo. Se fizermos uma retrospectiva da Segunda Guerra, é óbvio que o tanque que é feito em massa vai vencer a guerra, não importa o lado. Quando encontrávamos os alemães, eles não vinham sozinhos. Haviam muitos deles e não tínhamos chance. Que beleza, hein? Não pensei que faria isso de novo. É a arte de unir elementos que faz ou arrebenta um tanque. E todos os 9 restantes se viram em situações difíceis. A seguir, o tanque estiloso que saltou direto da prancheta para as selvas do sudeste da Ásia. O tanque Sheridan foi feito visando seu transporte aéreo. Um tanque leve que vai para qualquer lugar no fim de semana. Número 9. Durante décadas, o sonho dos projetistas foi desenvolver um tanque leve, fácil de ser transportado, mas com poder de fogo de um grande tanque de batalha. Esse veículo era único porque tinha mais poder de fogo que qualquer outro. Ele podia ser jogado de um avião. O avião de transporte voa sobre o solo a cerca de 160 km por hora, a alguns metros do chão. O equipamento remove o tanque que cai no solo. Dá medo olhar. Essa máquina será jogada numa parte distante do mundo para lutar numa guerra colonial. E nos Estados Unidos, dos anos 70, só podia ser um lugar, o Vietnã. Eu fazia parte da unidade da cavalaria. Vasculhávamos e destruíamos. Botávamos para quebrar. Quem melhor para nos informar sobre o Sheridan que 2 caras que vivenciaram o Vietnã do interior do tanque multitalentoso? A primeira impressão foi muito positiva. Ele fazia várias coisas legais. Podia ser jogado de um avião e flutuava. Tudo o que víamos da janela era água e peixes. A máquina era o Sheridan M551. Minha função, motorista. Direção triciclo, 4 velocidades à frente e 2 atrás. O manual dizia 69 km por hora, mas acho que chegava a 72, 74. O incrível desempenho cross-country do Sheridan se devia a uma coisa: blindagem leve. Tudo no tanque é controlado. Quando um peso é leve o bastante para ser lançado de um avião, nos referimos a um tanque que deverá pesar 10 ou 15 toneladas. Isso é muito difícil com uma blindagem de aço convencional. Para que o Sheridan continuasse inteiro, precisaria ser feito de alumínio. Para um certo nível de blindagem, obtém-se uma estrutura muito melhor, pois resiste ao lançamento do avião. A necessidade de um poder de fogo pesado numa estrutura tão fina levou à característica mais marcante do Sheridan. Ele tem um canhão incrível, calibre 152, que lança mísseis.
O míssil seguia um raio infravermelho, talvez similar a um raio laser atualmente. Saía do cano e você jurava que ia atingir o solo, mas serpenteava e nunca errava o alvo. O mesmo cano grosso também era usado para disparar tiros convencionais, algo emocionante no Sheridan ultraleve. Pesava 17 toneladas. Quando você disparava, era algo infernal. Erguia toda a frente do tanque. Precisava usar capacete porque a cabeça batia na torre. Era um coice. Mas o rebote causava mais que uma dor de cabeça. Ao disparar os tiros convencionais, o rebote afetava os sistemas elétricos que disparavam o míssil. Além do sistema de mísseis afetado, outro problema em potencial era que a blindagem de alumínio não oferecia muita proteção contra nada. E o Sheridan levava muita munição. O motorista ficava cercado por munição dos dois lados. Ficava tudo empilhado no chão. Era proibido fumar dentro do tanque. Não podia haver fagulhas perto da munição ou perderia a sua casa. O veículo era uma espécie de canivete suíço. Fazia tudo mais ou menos direito, mas nada realmente bem. Para se qualificar para a lista dos tanques fora de série, a imaginação conta, mas é o desempenho que vale. E o Sheridan não cumpriu o que prometia. Nosso próximo tanque não pode ser acusado de um desempenho assim tão falho. Desde o início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha demonstrou uma superioridade técnica implacável e uma excelência em engenharia na batalha entre tanques. Os nazistas criaram uma força blindada para a qual os aliados não tinham resposta e se esforçaram para ficar um passo à frente. Em 1943, a tecnologia dos tanques alemães encontrou sua expressão máxima no Panther, que ocupa a 8ª posição. Este é o último Panther que continua em atividade no mundo. E o nosso programa pôs este veterano cara a cara com um tanque que ele comandou há mais de 60 anos. Este tanque está em perfeita forma. Não podia estar melhor. Poder ouvi-lo e sentir seu cheiro de novo é empolgante. Muito bom. O Panther foi um grande choque para o exército americano e britânico. Seu design inédito era uma revolução comparado a tudo que o precedeu. A característica mais importante era o seu poder de fogo. Tinha um canhão majestoso, longo, de 75 milímetros, que provavelmente foi o melhor da Segunda Guerra. Vamos lá! Seu canhão foi projetado como uma arma antitanque. Sua força não se devia a um calibre maior, mas a um cano mais longo e a uma carga de pólvora maior. O canhão tinha um cano bem longo. E o tamanho é importante, porque quanto mais longo for o disparo no cano, maior a velocidade. Como os demais comandantes de Panther, Wolfgang Sterner ficou impressionado com a incrível potência do canhão. Com ele, você conseguia destruir um tanque inimigo a 2.000 metros, sem nenhum problema, qualquer tanque. O projeto original do Panther surgiu em função das experiências da Alemanha no fronte oriental. Em 1941, as táticas dos tanques alemães ruíram quando eles encontraram uma nova linhagem de tanques russos e ficaram horrorizados ao ver que eram bem melhores que os deles. Sem nenhum pudor, a reação alemã ante o novo inimigo foi copiá-lo, e a primeira coisa que surrupiou foi sua blindagem em declive. Esse foi o primeiro tanque que tivemos na Alemanha com uma blindagem inclinada. Tem cerca de 80 milímetros, mas por causa do declive, essa proteção equivale a 100 milímetros. Se for atingido na frente, o tiro desvia. Não satisfeito em apenas copiar o tanque soviético, o design do Panther pretendia melhorá-lo. Se olhar à frente do tanque, verá uma aparência grosseira. Não se trata de trabalho mal feito, mas de uma sofisticada tecnologia antiminas. Essa massa era usada assim de propósito. Depois era endurecida com um maçarico e servia para repelir as minas que se prendiam magneticamente. As melhorias não paravam na blindagem. Os alemães se orgulhavam de proporcionar uma completa recalchutagem na engenharia.
Se um tanque russo tinha um mecanismo de 45 quilos para efetuar determinada tarefa, os alemães reduziam esse peso para 31 quilos. Eis o molde do motor do Panther. Pode reparar que é bem intrincado. Tem muitas seções finas, foi cuidadosamente elaborado. Uma unidade russa ou americana equivalente seria mais pesada e maior. Era um pouco mais grosseiro, mas esse design levava vantagem. Vou dar a ordem. Em marcha. Vai! O complicado Panther entrou em ação na Batalha de Kursk, o maior e mais perverso tanque de batalha da Segunda Guerra Mundial. Mas desde o início, as coisas saíram errado. A maioria deles quebrou antes de entrar em ação. Não estavam prontos para o combate. Foi precipitado levá-los para o fronte. Não foi uma situação muito impressionante a princípio. O problema com a engenharia complexa não era só a tendência ao fracasso, mas o fato de consumir tempo e recursos preciosos. Esses são os rolamentos principais do motor Maybach V12 que acionava o Panther. Uma bela peça de engenharia. Foram projetados para durar anos. O problema é que o Panther passava semanas ou meses em combate, e essa é uma das razões pelas quais os alemães perderam a guerra. Eles não podiam contar com a excelente engenharia que dava respaldo às suas armas. O caráter patriótico dos alemães busca muito a perfeição. Quando a perfeição não é necessária, é contraproducente. Dizem que se a Alemanha não fosse obcecada pela engenharia e tivesse construído tanques mais simples e em maior número, a guerra talvez tivesse um resultado diferente. Ainda assim, 1-0, mas para o outro lado. Seja como for, esse tanque merece por direito sua classificação em 8º lugar. O Panther é uma máquina que, se não existisse, teríamos de inventar. Se Saddam produzisse um tanque, seria o T-72, o 7º tanque fora de série. Nos anos 70, o conflito entre os soviéticos e a ideologia ocidental parecia estar no auge, e o símbolo da ameaça russa foi o tanque T-72. O T-72 foi um tanque construído pelos soviéticos para lutar na Terceira Guerra Mundial. O T-72 foi projetado para liderar uma investida soviética contra a Europa Ocidental, o tanque supremo de ataque. O T-72 era algo que realmente preocupava. Tinha uma blindagem grossa, boa mobilidade, um canhão grande e era discreto. Ele é 30 centímetros mais baixo que um tanque britânico e 45 centímetros mais baixo que um tanque americano atual. Era um alvo difícil de ser atingido, principalmente se viesse em velocidade, em grande número e com a infantaria atrás dele. Parece bem empolgante. Ao olhar para ele, você vê que é largo, parrudo, tem um canhão grande e ao dirigi-lo você se sente poderoso. Ele quer ação e é divertido guiá-lo. A maior surpresa que tínhamos com ele se devia ao canhão. Seu calibre era de 125 milímetros. E isso significava grandes problemas. O cano soviético era 5 milímetros mais largo que os canos ocidentais, o que significava projéteis maiores e mais penetração na blindagem. Mas o que revolucionou foi o fato de os projéteis serem carregados automaticamente. A parte de trás do canhão está acoplada a um carregador automático. A munição vem através dessas saliências no piso e fica nesta posição. O soquete sai de trás da torre e empurra a munição. O carregador automático dispensa um soldado e, com isso, pode-se reduzir o tamanho do tanque, que se torna um alvo difícil de atingir. Remover um membro da guarnição reduzia imediatamente o peso do tanque em cerca de 12 toneladas, o peso da blindagem necessária para proteger esse soldado. Isso aumentava a velocidade e a maniabilidade dos tanques, mas o T-72 foi além. Encolheu o interior de modo que até os membros restantes precisassem ser especialmente selecionados. Se você tivesse mais de 1,60 m, minha mulher é mais alta que isso. Não cabia no T-72. Ali só entrava baixinho. O T-72 se adequava perfeitamente ao estereótipo ocidental do tanque soviético. Uma máquina de matar brutalmente eficiente. Mas será que o T-72 era de fato tudo o que diziam? Os oficiais da inteligência ficaram apavorados. Olhavam o armamento soviético e diziam: "Ah, minha nossa, os russos finalmente conseguiram. É a coisa mais mortal que existe. Levaremos a pior se tivermos de enfrentá-lo." Era uma armadilha letal, como tudo que os russos já construíram. Para começar, há o carregador automático.
Ele feria quem lidava com a munição. Era comum os membros da guarnição perderem os braços para o carregador automático ao tentar inserir o projétil. Mas há algo muito pior. O T-72 tinha sua munição exposta e, muitas vezes, um acidente fazia o tanque todo explodir. Era uma máquina mortal que ameaçava a guarnição. A probabilidade de as guarnições do T-72 temerem o tanque quase tanto quanto o Pentágono depõe contra ele no final. O T-72 fica em 7º lugar. Enquanto a destruição mútua deixava todos tristes nos dois lados da cortina de ferro, os suecos tentavam achar um jeito de mudar a imagem do tanque e torná-lo um instrumento da paz. O tanque S aparece como o 6º tanque fora de série, a opção dos pacifistas. Quando os especialistas o viram pela primeira vez, não quiseram acreditar. O tanque S surpreendeu todo mundo. Era bem diferente do tanque convencional. Deixou muita gente de queixo caído até aprenderem a aceitá-lo. O tanque S é uma das ideias mais tolas que já surgiu nos últimos 50 anos. Ele nos fez repensar sobre os tanques e sua essência. Com seu canhão sem torre, a grade protetora, motores duplos e a chapa metálica embutida, o tanque S é simplesmente único e sua audácia surpreendeu até os suecos. Fiquei surpreso quando o vi pela primeira vez, porque nunca vira algo assim. Fui o primeiro soldado do exército sueco no tanque S em 62. Nosso programa foi à Suécia para descobrir o porquê disso tudo. A Suécia é um país neutro que se vê entre o Pacto de Varsóvia de um lado e a OTAN do outro. Precisa de uma postura que mostre defesa robusta para que ninguém a invada. O tanque S foi projetado para enfrentar um ataque desferido pela Rússia em sua direção. Até para o observador mais casual, o tanque S tem uma característica particularmente admirável: nenhuma torre. Foi projetado para combater em área de florestas. As estradas estreitas nas florestas não permitem tanques com torre. Não havia espaço sequer para girar o canhão. A primeira coisa que os suecos perceberam foi que não precisavam de uma torre. A ausência de torre deixa o tanque S com pouco mais de 2 metros de altura. Muito útil se a tática principal é a dissimulação. Um tanque S tem a habilidade de se enterrar no buraco. A única coisa que se vê é o cano do canhão e quase mais nada. Foi projetado para atirar e fugir. Sob o assédio dos tanques inimigos, ele pode atingir alguns, fugir na direção oposta e voltar a se enterrar. Sob condições de batalha, o tanque S era inviolável. Toda a guarnição ficava protegida dentro do tanque, mas quando o programa visitou o local, não oferecendo nenhuma ameaça, todos puderam se expor e observar. Olhos extras para o condutor. É muito fácil dirigi-lo e até divertido. Se estiver numa estrada a 50 ou 55 km por hora, dá para virar 180 graus em menos de um segundo. Se for bom o bastante. Parece mais o interior de um avião de combate, porque você usa os controles num console. Tudo na ponta dos dedos. Mas o melhor do tanque S é a sua arma principal, o canhão fixo. O problema com o canhão fixo é que você precisa girar todo o tanque para atirar. Era preciso manobrar toda a estrutura da mesma forma que um piloto de bombardeio manobra todo o avião. A inovação do design era uma suspensão hidropneumática controlável. Ela permitia o controle de tal forma e com tal precisão que o tanque podia mirar sem problema. Para posicionar o canhão, o primeiro e o quarto par de rodas se deslocam. Como a extensão da esteira é fixa, o tanque se inclina para cima e para baixo. Aqui dá para ver a parte ligada à primeira roda. Ela se desloca ao movermos o casco. O elegante e sofisticado tanque S foi condenado pelo mundo militar. Eles o adoravam, mas ninguém o comprava.
Servia para combater o exército russo em terreno sueco usando táticas bélicas suecas. Era tão adequado a essa missão que não servia para mais ninguém no mundo. Nossos primeiros 5 tanques esperavam problemas em grande escala. Mas, se as suas intenções são mais modestas, que tanque oferece o melhor custo-benefício? O Centurion, o 5º fora de série. Ele entrou em ação nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial e é o tanque que mais tempo serviu em batalhas no mundo. O favorito dos exércitos em guerras de baixo orçamento. Do início dos anos 50 até a virada do século, você via o Centurion numa batalha em algum lugar. Foi o melhor tanque do mundo durante uns 15 anos. O coronel John Gilman passou toda a sua carreira desenvolvendo os tanques britânicos e o Centurion foi seu primeiro amor. Quando entrei no regimento em 1968, meu primeiro veículo foi um Centurion Mark 62, parecido com este aqui. E eu o dirigi por 5.600 quilômetros, que é uma distância e tanto. E o coronel Gilman sabe melhor que ninguém que a chave para o sucesso de qualquer tanque está na manutenção feita no campo de batalha. A guarnição pode fazer a manutenção desse veículo no campo de ação. Todo o veículo foi projetado para que a guarnição só precise de 2 chaves inglesas, uma pequena e outra bem maior para ajustar a esteira. Não era preciso mais nada além dessas 2 ferramentas. A abordagem sensata do Centurion se estendia a um método singular de atingir o alvo. O alcance da metralhadora é absolutamente engenhoso. Está ligado ao canhão principal. Ou seja, um artilheiro só precisa disparar 3 traçadores com a metralhadora. Quando um deles atinge o alvo, o canhão o localiza e o acerta. Com características típicas e um alcance de apenas 72 km com um tanque de combustível, o Centurion fica com a 5ª posição. Em 1970, ao se ver sem amigos no mundo e cercadas por vizinhos enfurecidos, as forças de defesa israelenses decidiram criar seu próprio tanque. Em 4º lugar, o Merkava, o tanque do tipo faça você mesmo. Das colinas de Golan até a faixa urbanizada de Gaza, Israel enfrenta uma série de exigências defensivas. O Merkava é um veículo bem-sucedido porque faz 2 coisas. Pode combater na área urbana e também cumprir seu papel tradicional e lutar em terreno aberto nas colinas de Golã. O Merkava é uma invenção de Israel. Geralmente, ao projetar um tanque, devemos considerar o poder de fogo, a proteção e a maniabilidade. No nosso caso, proteção e sobrevivência são as coisas mais importantes. A sobrevivência é uma grande questão para um país com uma população menor que a de Londres e um exército composto por homens e mulheres. Sou Elinor Kushnia, sou instrutora de tanque na Escola das Forças Armadas. Ensino soldados a dirigir tanques. Essa é a minha parte favorita do tanque, a unidade de potência. O motor e a transmissão juntos na frente do tanque. É por isso que se chama Merkava. Em hebreu quer dizer carruagem. Como os cavalos na frente de uma carruagem são sua unidade de potência, o motor e a transmissão são a unidade de potência do tanque. Se um projétil atinge o tanque, acerta a unidade e não os que trabalham dentro dele. O condutor que ficaria sentado aqui se desloca para o lado. Não quero me sentar bem na frente, onde um projétil pode me atingir. Prefiro sentar do lado. Fico protegida. Do contrário, seria atingida. Tenho todo o deserto para mim quando dirijo um tanque. É uma sensação incrível. Dá para ir bem depressa nesse monstro. É poderoso. Uma das coisas que tornava o Merkava tão incomum era o fato de estar num estado contínuo de evolução, reagindo às exigências singulares do exército israelense. Pela minha experiência, há muitas inovações para adequar o tanque e a suspensão a áreas como as colinas de Golã, que são muito rochosas.
A suspensão de molas em espiral do Merkava aumentou sua eficiência, permitindo que as molas se separem completamente da engrenagem rolante ao passar por uma elevação. O braço da roda não está ligado à mola. Ele desce por causa da gravidade e se desconecta. O tanque se apoia sobre o braço da suspensão. Isso torna o passeio bem mais agradável. O tanque foi desenvolvido numa situação de combate. Isso é excepcional. Todas as lições aprendidas no campo de batalha são consideradas enquanto o projeto se desenvolve. O ponto vulnerável do tanque fica na junção com o casco. Se um projétil atingir essas correntes, elas mudam todo o seu curso para que não atinja a parte mais vulnerável do tanque. Um tanque sem a torre ou o casco não vale nada. E sem o motor na frente, há espaço atrás para os amigos. Ele pode levar uma parte da infantaria atrás. Isso o torna único entre os tanques. Temos um veículo blindado que transporta soldados e um tanque numa coisa só. Não conheço outro tanque tão versátil assim. Então, por que não são usados nos desertos e ruas em zonas de conflito pelo mundo? Ele foi projetado para ser usado em Israel e não para ser transportado pelo ar. É um veículo grande e pesado, ideal para Israel. Mas para uma força expedicionária é muito grande e pesado. Algumas pessoas discordam. Esse é o melhor tanque do mundo. Nada o detém. Ele vai em frente e quando encontra um alvo, eu não iria querer estar lá naquele lugar. Não vou discutir. Nosso tanque fora de série número 3 não apenas passou por uma prancheta. O T-34 mudou tudo. Este foi o melhor tanque da Segunda Guerra Mundial. Foi uma daquelas inovações do design que só ocorre uma vez na vida. O T-34 é o tanque que venceu a Grande Guerra Patriótica para a União Soviética. Ele incorporou inovação, mas com o mais baixo denominador comum. Seu design rústico e simples permite a produção em massa. Segundo a essência da filosofia militar russa, um camponês devia poder entrar num deles e conduzi-lo sem problema. Eu sou praticamente um camponês. Ah, não! Nosso programa resolveu testar a reputação do T-34 dando um passeio com o astro do rock Bruce Dickinson em sua própria donzela de ferro. O que adoro nos tanques é o fato de combater individualmente, quase como um piloto de bombardeiro, só que em terra. As qualidades do tanque T-34 começam com sua forma característica. O T-34 inventou a blindagem em declive, que, por sua vez, afetou outras partes do design. Uma das inovações do T-34 foi o armamento. Usava um canhão de 76mm numa época em que a maioria dos tanques tinha canhões bem menores. A ideia era ter um armamento suficiente para derrotar um tanque tão bem blindado quanto ele. A grossa torre fundida é uma construção bem simples. Foi moldada e, em época de guerra, não precisava ser bonita. Se funciona, use e mate gente. As qualidades extraordinárias do T-34 foram exigidas quando a Alemanha tentou ir para o leste em 1941. No longo e sangrento confronto no fronte oriental, o T-34 foi reconhecido como o principal tanque de sua época. O T-34 foi o melhor tanque daquela época. Foi a mistura ideal de proteção blindada, poder de fogo e maniabilidade em terreno acidentado. Foi o melhor de todos. Os demais ficavam bem atrás. O que movimenta esse veículo é um V12 a diesel, um antigo motor de avião da Primeira Guerra. 6 cilindros à esquerda, 6 à direita e a bomba injetora de combustível entre eles. Bem simples, um peso bem leve, de manutenção muito fácil. Foram construídos a partir dos anos 20 até hoje. De todos os veículos desse tipo que já conduzi, este é o mais divertido e o mais sujo. O que vem a dar no mesmo. Which is the same thing, really.
O T-34 transformou a Rússia de uma economia agrícola a uma superpotência. Um tanque capaz disso merece respeito. O T-34 é o terceiro tanque fora de série. O penúltimo tanque fora de série tem tantas melhorias que nenhum outro tanque em seu juízo perfeito desafiaria para uma luta. O Abrams gosta de procurar problema. É o número 2. O tanque é grande, bem protegido, extremamente veloz e tem um ótimo canhão. Tem uma tecnologia surpreendente. Dá medo pensar no quanto supera os tanques que existiam na geração anterior. Um único Abrams pode enfrentar um ou mais tanques no campo de batalha e ainda vencer. O M1 Abrams é o Rolls-Royce dos tanques modernos. Ele apoiou os americanos em várias guerras. Fui atingido na lateral, na frente e na traseira. Fui atingido bem aqui nesta área. Entramos em Bagdá sabendo que podíamos ser atingidos por cima. Fomos atingidos por metralhadoras e granadas impulsionadas por foguete. Essas granadas foram projetadas para destruir veículos. Tais granadas são armas tremendamente destruidoras, capazes de perfurar 75 centímetros de blindagem de aço. Mas o tanque Abrams é revestido por uma nova geração de blindagem laminada, leve e capaz de lidar com essas granadas. Sua composição ultra-secreta salvou a vida do tenente Montgomery. O primeiro tiro acertou bem aqui. E explodiu. Destruiu a metralhadora calibre 50 e toda a munição que eu tinha. Eu estava bem aqui. A escotilha estava quase fechada quando houve a explosão. O tanque fez exatamente o que devia fazer, absorveu o impacto. Foi um bom tiro, mas foi a última coisa que fez. O tanque atrás de mim o acertou. Mas o Abrams é muito mais que uma concha blindada. Ele foi projetado para proteger os amigos e repelir os inimigos. Tem um poder de fogo impressionante. Teoricamente, em menos de 5 minutos, pode dizimar um batalhão inteiro do inimigo. Quem desloca o Abrams de 68 toneladas é um motor a jato de 1.500 cavalos. Se tirar o regulador do motor, ele ultrapassa 112 km por hora. Depois que você entra nele, leva alguns segundos para embalar, mas depois nada irá detê-lo, até você pisar no freio. O uso de um motor a jato de avião tem sido uma fonte de controvérsia desde que o Abrams foi pela primeira vez a um poço de gasolina. Ele comporta 1.900 litros com o tanque cheio, consumindo quase 2 litros a cada quilômetro e meio. Consome cerca de 30 litros para ligar o motor, o que é bastante. Tirando o problema do combustível, o motor a jato também gera um escape superaquecido. Sai um grande efluxo por trás, como um maçarico. E você fica bem em cima de um míssil. Isso não é legal. Apesar disso, o Abrams continua a exibir força, mostrando que a guerra entre tanques continua no século XXI. A Alemanha foi proibida de fazer tanques após a Segunda Guerra Mundial. Eles não agiram direito com os que tinham. Mas, nos anos 70, uma nova Alemanha teve permissão para voltar a fabricá-los. E a excelente tecnologia que criou o Panther deu origem a uma nova geração. Leopard, o tanque realmente fora de série. É uma máquina extraordinária. Se compará-la a outros tanques, verá que é menor, mais leve e mais veloz. É a melhor combinação de poder de fogo e mobilidade que há no planeta atualmente. O tanque perfeito precisa ser móvel, ter blindagem protetora, poder de fogo, e ele tem tudo isso aos montes. É excelente. A engenharia pode ser alemã, mas o Leopard 2 é uma prova da identidade europeia. É uma combinação do melhor poder de fogo, da melhor proteção e mobilidade que há no mundo hoje. O Leopard 2 é, sem dúvida, um dos tanques fora de série. Não é só mais um. O Leopard é o melhor tanque que existe. Na Suécia, 280 Leopards percorrem o país. Após o desaparecimento do tanque S, a Suécia deixou de fazer seus próprios tanques e resolveu comprar um substituto.
O Leopard alemão superou de longe a competição. Você deixaria seu garoto de 18 anos tirá-lo da garagem? Meu nome é Johnson. Sou o motorista. Sou o comandante, Christian Jossen. Sou Chess Kelly, artilheiro. Sou Joseph Rosen, o carregador. E o cozinheiro. Nosso programa se junta a esses soldados suecos que começam um exercício de combate de 11 dias. Vamos conhecer a tecnologia de primeira do Leopard. 6 meses atrás, eles saíram de casa para servir o exército e provavelmente nunca dirigiram um tanque. Eles trocaram o Volvo da família por uma máquina de matar de 62 toneladas. E é a facilidade imbatível do Leopard que faz com que cruzem a tundra com confiança. Não há alavancas de direção nem caixas de câmbio. É quase como guiar um carro, só que um pouco mais pesado. Hoje vamos dirigir feito malucos. A direção parece um volante comum. Este assento é muito confortável. Parece o de um carro esporte. É produzido pela Recaro. Um compartimento bem simples que lembra muito um carro. O grande pedal largo no meio é o freio. Você consegue parar 62 toneladas e meia em 9 metros. Vamos dirigir o tanque até o fim. Eu confio muito neste tanque e a ideia é transformá-los em caçadores. Eles devem sentir o tanque. O desempenho extraordinário do Leopard harmoniza com seu design modular radical. Na verdade, é um enorme kit de componentes, todos facilmente substituíveis. Assim como num carro Mercedes, quando há um problema você não pega a chave inglesa, mas o laptop. Tenho um laptop para manutenção. Eu o conecto aos módulos separados e posso testá-los individualmente. Vou ligar o cabo à central de logística e ao computador para ver o que há de errado com o tanque. Por exemplo, se houver um problema com a unidade de força, basta removê-la, levá-la à oficina e trocá-la por uma nova. É só instalar e o tanque está pronto. O motor do Leopard é outro fator incomparável. Nada novo ou chocante, apenas sólido e confiável. É um motor industrial e marítimo bem comum. Ele tem cerca de 1.500 HP. É um motor V12. 48 litros e 15 vezes mais torque que um carro normal. Se acha que tratar o Leopard como uma prancha de skate gigante vai estourar o tanque, relaxe. O Leopard é um dos poucos tanques no mundo que vem com garantia de fábrica. Desde que a fábrica supervisione a manutenção, você pode rodar 14 mil quilômetros, o que para um tanque é muito tempo. Para impedir que os soldados batam uns nos outros, os suecos usam um moderno sistema de controle que comanda os tanques. É uma versão elaborada do sistema usado pelas companhias de táxi para controlar seus motoristas. Basta controlar o mapa. Posso centralizá-lo no meu tanque ou em outro qualquer, sem problema. São inovações como essa que mantêm o Leopard um passo à frente dos demais. Ao conservar a maioria das informações nas telas e fora do sistema de rádio normal, eles podem concentrar a conversa pelo rádio nas coisas importantes. Quase 100% da conversa pelo rádio agora diz respeito ao inimigo. E deve ser assim. Nossa tarefa é achar o inimigo e matá-lo. Isso é provocação. Nosso programa resolveu pôr à prova o desempenho insuperável do Leopard contra o campeão local, um Volvo. Através de uma pista traiçoeira de 400 metros cheia de obstáculos. O tanque fora de série não quer apenas vencer, mas destruir. Aí está, os 10 tanques fora de série. Cada um com sua própria personalidade, mas compartilhando a mesma intenção implacável. Quando cruzou a terra de ninguém, a cavalaria de ferro criou a guerra mecanizada. O tanque se tornou a cara da guerra. Tenha medo, muito medo. Versão brasileira, DPN Santos.